E aí pessoas, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela e eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E esta é a minha oportunidade de falar com vocês mais uma vez sobre o que eu andei lendo. E eu andei lendo esta maravilhazinha aqui, já vamos direto a ela, sem rodeios, sem preâmbulos. Eu andei lendo o Almanac Disney número 277, que trazia na capa, já aqui no cantinho, o tudo inédito, porque as publicações Disney da Abril sofriam muito daquela coisa de ter muita história republicada, né? Acontecia demais, tinha muita história que saía, que já tinha saído, eles ficavam com aquelas coisas de coletânea, edição especial e o escambau, e ficava repetindo, e aqui a Abril afirmava que todas as histórias eram inéditas. E ela traz como principal história, a história que eu mais gostei. Ela anuncia 9 histórias, mas a história que eu mais gostei é essa, As Três Moedas do Tamborzinho, que realmente é uma história muito legal e justificou a leitura. Valeu muito a pena. Essa edição não está no melhor estado, eu vou manusear ela com cuidado, tá? Ela tá... É uma edição até meio complicadinha de manusear, porque tá meio que descolando, é uma edição antiga que eu já recebi desta forma. Eu vou começar no sentido correto, começo muito esses vídeos sobre Disney de trás para diante, né? Mas dessa vez eu vou mostrar no estilo correto. E a primeira história é logo Os Contos da Vovó, As Três Moedas do Tamborzinho. Deixa eu ver se eu dou uma ajeitadinha aqui. Isso, mas... tudo feito no momento. As Três Moedas do Tamborzinho é uma história italiana, você percebe pelo estilo, pela própria arte em si. A arte eu desconfio que seja do Cavazano, eu não tenho certeza. A Abril nessa época não oferecia os créditos das suas histórias, então pode não ser, né, do Cavazano, eu posso estar confundindo, eu não tenho olho tão bom para arte. Mas o que impressiona é que a vovó está contando a história desse garoto aqui, e essa história acontecia na época da Guerra da Independência, né, dos Estados Unidos. E o drama todo se desenrola durante estes acontecimentos. Então tem todo um fundo histórico, tem, né, batalhas. Eu passei aqui, ó, tem a batalha acontecendo, e esse menino ele vai passando por diversos problemas, por diversos percalços, até conseguir o seu final feliz, que eu já adianto, né, que tem um final feliz. É claro que a história traz toda aquela questão mais caracterizada, mais cartunesca do estilo Disney de fazer história. Realmente a edição traz isso, a história traz isso, não há como fugir disso, né? É uma coisa cartunística, mas o cerne da dramaticidade da história está mantida. É uma história gostosa de ler, justifica ela ser a história principal da edição. Algumas vezes essas revistas da Abril Disney trazem na capa destaque para uma história que, quando você lê, ou pelo menos quando eu li, eu acabei descobrindo que ela não era nem de longe a melhor história de verdade. Mas nesse caso, sim, é a melhor história. E o gostoso é que é uma história narrada pela vovó Donalda, com participações ali do Donald, Margarida, o Guinho, Zezinho, Luizinho, Tio Patinhas, ou seja, com os personagens conhecidos da Abril, né, ali do núcleo dos Patos. Mas o protagonista não é um personagem conhecido, não é um personagem que tenha feito carreira, vamos dizer assim, que apareceu em outras histórias, que tenha ficado famoso, nada disso. É um personagem
desconhecido, não é uma adaptação de um desenho animado, nada disso, é um personagem aleatório, por assim dizer, pelo menos até onde eu sei, que vive uma aventura que a vovó Donalda narra nos Estados Unidos da época colonial ali. É uma história com todos aqueles ingredientes básicos, né? Amor, humor, tem romance, tem guerra, tem drama, tem até uma pegada um tanto sobrenatural, porque as famosas 3 moedas que o menino ganha, por isso se chama 3 moedas do tamborzinho, porque ele foi muito pequeno fazer parte do exército na guerra e ele era o menino que tocava o tambor. E ele ganhou de uma velha índia 3 moedas que lhe davam acesso a desejos. Ele podia usá-las apenas uma vez e ele jogava aquela moeda e ele fazia um desejo baseado no que aquela moeda oferecia. E ele acabou usando com sabedoria essas moedas. Até tem aqui o momento em que essa velha índia dá para ele as moedas. Deixa eu retornar aqui, né? Aqui, ó, este é o momento em que ela dá, é a moeda da esperança, a moeda da coragem e a moeda da caridade. Essa parte não faz tanto sentido assim, né? Porque que a Índia tinha moedas que ofereciam isso, mas ele acaba fazendo uso dessas moedas. Esse é o lance sobrenatural, o lance místico da história, com sabedoria, e acaba ajudando não só as pessoas próximas dele, como estranhos e tal, e acaba tomando as melhores decisões possíveis. É uma ótima história, gostosa de ler, a leitura se desenvolve bem, é uma história com uns 60 páginas, que é muito legal. Depois começam histórias mais aleatórias, uma história do Pateta Olímpico, uma história da Minnie e do Mickey, no qual eles vão ao baile a fantasia e dá muita confusão, aquelas historinhas mais calcadas no humor. História do Lobão, que também são histórias que eu passo, uma série de piadinhas do Pluto, uma história do Tio Patinhas ali no núcleo dos patos, na qual o Donald se cansa das avarezas do Tio Patinhas e vai visitar um parente deles que é um Tio Patinhas de chapéu australiano e que é pior que o Tio Patinhas. Que aí o Donald vê que o Tio Patinhas não é assim tão ruim. Tem alguns passatempos, que é claro que eu bati na câmera, tem alguns passatempos, tem Zou Disney, essas coisas que eu sempre falo que eu gosto. Essa é a parte da revista que ela tá um pouco delicada, por isso eu tô tentando mover ela com calma. O Correio, que dessa vez eu não li, tem uma história do Super Pateta, nada demais nessa história do Super Pateta também. Uma história do Quincas, que eu só não pulo essas histórias porque eu não consigo pular histórias, eu me obrigo a ler. Mas não é boa, não gosto das histórias desse cara. O mesmo eu digo pro Tico e o Teco. E tem uma história do Mickey aqui no finalzinho. Essa história eu gostaria de entender qual é a dela e quem é o artista, porque é um Mickey desenhado de uma maneira aqui, ó, vou até aproximar aqui, ó. É o Mickey e o Pateta desenhado de uma maneira que ficou um desenho muito tipo infantil, cartunesco ao extremo, como se fosse... Me lembrou aquela coisa dos ursinhos carinhosos, sabe? Desenho feito para ser todo bonitinho, todo fofucho. Eu não curti. E a história, embora tenha até certo destaque na capa e nos dê a entender que vai ter uma grande aventura do Mickey num vale cheio de dinossauros, ou dá até para pensar em viagem no tempo quando a gente vê essa capa, a história é curtinha, tola, não traz nada demais, uma história bem genérica. A revista, o Almanac Disney número 277, ele realmente se sustenta pelas 3 moedas do tamborzinho, que é uma excelente e recomendável, super recomendável história. E é isso, foi o que eu andei lendo aí nos últimos tempos. Aguardem mais o que eu andei lendo, vai ter mais coisas, sempre vai ter. E se vocês curtiram esse vídeo, aquele like aí pra mim, pro meu querido mestre do terror,
fui. E até a próxima batida na câmera, que eu sempre dou, não tem jeito. Vídeo meu sem batida na câmera nem deve ser meu. Foi outro cara que gravou. Por isso mesmo eu bati na câmera mais uma vez.